tem como falar de pop sem falar de sociedade, de cultura e de política. Então a gente vai voltar um pouco atrás, primeiro antes de falar da dança em si. Mais ou menos no meado dos anos 60 aconteceu a Lei dos Direitos Civis. E isso foi um marco na história negra americana, porque antes disso a segregação ela acontecia de maneira deliberada, tanto nas faculdades, nos ônibus, em qualquer lugar que a gente via naquele momento. A partir disso, o que aconteceu é o que eu chamo de mola, como se pegássemos uma mola e pressionássemos, só que essa mola é a cultura afro-americana, e pressionássemos, e depois que acontece a Lei de Direitos Civis, essa mola expande e volta, e hoje a gente chega no momento que ela está, em um local normal. Porém, quando houve essa expansão, foi quando a gente começa a conhecer o que veio nessa época, o soul, o funk e toda a cultura e mitologia que veio junto. Não só isso, também a ideia de robótica, também a ideia de cinema e efeitos especiais. E tudo isso culminou na dança. Então, toda a ideia de cultura sendo liberada entre aspas, toda a ideia de cultura sendo vista em cinema, sendo vista nas ruas, nas danças anteriores e principalmente no roboting. Porque o roboting, ele, apesar de ser dito como uma dança também da mesma época, ele se data, segundo a minha pesquisa, a 1920 a 1930, pelo teatro e pelas peças que aconteciam durante as viagens e por aí vai. Então, a estrutura ela se inicia com a ideia afrodiaspórica e depois parte a ideia cultural da música e chegamos ao robô, que é onde a gente começa a falar de pop. Então, o pop ele pode ser constituído pelo funk, pela cultura, o roboting, o cinema, tudo que vinha antes e também pela contração muscular. Contração muscular é um movimento básico e técnico dentro do popping, que é o movimento de você causar explosões musculares com o seu corpo. Essa é a técnica primordial dentro do popping e a partir disso começa a desenvolver essa dança. O popping ele tem esse nome porque um dos pioneiros na época, ele falava essa onomatopeia pop, 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 enquanto ele contraía. E por esse grupo, chamado Electric Boogaloo, ser muito famoso na época, ter participado de Soul Train, o nome dessa dança acabou ganhando esse nome. Porém, em outros lugares, na própria Califórnia, da onde é essa dança, chamam diferente. Em LA, chamam de pop lock, eles dizem que é o flavor do popping de Los Angeles. Em Fresno, no meio ali do estado, eles chamam de popping, e lá em cima, na Bay Area, eles chamam de strutting. Então, existem diferentes abordagens para a mesma dança no estado da Califórnia. E então não tem como também dizer que existe um criador. Existe, na verdade, vários pioneiros. E a criação dessa dança ela foi o desenvolvimento do funk e de tudo o que aconteceu naquela época. Pensando também nessa ideia de sociedade, tudo que estava em volta, não somente cinema, também influenciava. Então, as roupas, a maneira das pessoas falarem e as bandas e a maneira que as bandas se vestiam na época também influenciaram e muito. E não só a maneira que se vestiam, mas também como uma mitologia que foi criada por bandas como Parliament e Funkadelic. Os dois têm o mesmo criador, o mesmo desenvolvedor das bandas, chamado George Clinton, onde ele criou uma mitologia no qual se dizia que o funk não é daqui, o funk é de outro lugar, ele é fora do mundo. E nós somos seres que vamos levar o funk para frente, nós somos seres do futuro. Isso também vem de uma ideia minha, no qual eu acho que o popping é afrofuturismo. Ele pensa em futuro, ele pensa em negritude, ele pensa em tecnologia, ele pensa em robótica e ele pensa também em toda essa questão do funk e de como o funk não somente musicalmente nos chega, mas também como influência de vestimenta, mas também como influência de maneiras de se vestir, mas também como influência de fala e de formas de se andar. Assim também como os desenhos animados e o que tinha naquela época. Então, interessante é pensar que bandas e músicas como o funk, da onde se inicia, o P-Funk, onde fica mais eletrônico, o Electro-Funk, onde fica mais eletrônico ainda, e depois o G-Funk, onde a gente conhece o Snoop Dogg, Dr. Dre e toda aquela galera ali da Califórnia dos anos 90. Essa foi um pouco da história do popping. Se você quiser saber mais e quer ficar mais inteirado sobre, acompanhe essa temporada que ainda vai ter
passos, técnicas básicas e também um pouco da minha história e uma apresentação. Fica ligado aí, se inscreve no canal, dê seu like e curta.